Boa tarde, estamos começando mais uma Ação e Reação pela sua Santa Cecília TV. Prazer muito grande estar aqui nessa sexta-feira, hoje dia 18 de maio, programa ao vivo. Lembrando que o programa Ação e Reação terá reprise excepcionalmente a partir da 1 da manhã, por conta dos Jogos da Unisanta. Você pode participar do nosso programa, fazendo a sua pergunta para os nossos convidados, através dos telefones 3224-7017, 3224-2944. Queremos agradecer aí, o Augusto pediu que agradecer a todo o público, todo o telespectador que pôde colaborar com a doação de sangue para a Dona Cleide. Está sendo feita a cirurgia agora na Santa Casa de Santos, por enquanto transcorrendo tudo dentro da normalidade. E ele agradece aí as pessoas que colaboraram, que ligaram, que participaram, que estão fazendo orações aí em nome da Dona Cleide. Então, tanto o Augusto Capo de Casa como o Fernanda Banucci agradecem aí o carinho de toda a população, todos aí os telespectadores que acompanham o programa, os amigos, as diversas ligações, manifestações que em decorrência aí do pronto restabelecimento da Dona Cleide. Então, obrigado aí por esse carinho que o Augusto e a Fernanda acabam tendo por você, o telespectador do Ação e Reação há 14 anos no ar. No programa de hoje, temos a satisfação de receber o ex-prefeito do Guarujá, Farid Madi. Farid, obrigado pela oportunidade, boa tarde, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Flávio, é um prazer estar aqui. Cumprimentar meu amigo Edson Carpentieri também. Já sei que hoje eu preciso me cuidar, que o Edson é um cara com a língua afiada, né, Edson? Mas estamos aqui, é um prazer estar com você aqui no programa também. O Edson é uma pessoa animada. Também conosco, então, o editor-chefe do Jornal da Orla, o homem que revolucionou o Jornal da Orla, pode-se dizer assim. Edson Carpentieri. Edson, obrigado pela oportunidade, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Flávio, Farid, um grande prazer estar com vocês aqui, com os seus telespectadores. Muito bem, quanto tempo de Jornal da Orla, o Jornal da Orla hoje? O Jornal da Orla completa agora 39 anos e no ano que vem, se Deus quiser, faremos aí uma festa de 40 anos. 40 anos. Quanto tempo você no Jornal da Orla? 20 anos. 20 anos. Pode-se dizer que você revolucionou, ajudou a revolucionar o jornal? Ninguém faz nada sozinho, né? Eu colaborei, eu participei de um trabalho de equipe. Eu acredito muito em trabalho de equipe. Nada se faz sozinho nessa vida. Muito bem. E a novidade que agora tive com o Marcos Santana, que trabalha junto com o Edson, falando da novidade em julho aí, o Jornal da Orla, às quintas-feiras, Edson? Em julho não, em junho. Junho, perdão. Dia 28 de junho a gente lança a edição de quinta-feira, que vai acompanhar o Diário do Litoral nas bancas, nas 745 bancas da região, e também será distribuído em estabelecimentos comerciais, shopping centers, em pontos de grande fluxo de veículos. Vamos distribuir na rua também a edição de quinta-feira. Muito bem. Farid, uma das questões mais importantes que a gente fala isso no cotidiano, na sociedade, no Brasil, e na nossa região não é diferente, a questão da segurança. Infelizmente a gente tem tido muitos problemas de assalto a caixas eletrônicos, da questão de quadrilhas, e o Guarujá vem enfrentando essa questão. Tanto é que em Ilhabela houve um problema recente lá de quadrilha e está se identificando através da Polícia Civil que provavelmente tem ali uma participação de pessoas da quadrilha que estão sediadas aí em Guarujá Vicente Carvalho. Qual a tua visão com relação a isso, esse momento que o Guarujá está vivendo, Farid? Olha, o Guarujá infelizmente, não diferente de toda a Baixada, sim, mas o Guarujá especialmente tem sofrido aí com a violência de uma forma muito acentuada. Essa questão dos caixas eletrônicos, lógico que é terrível também, é preocupante. Agora, o cotidiano do Guarujá, ou seja, a violência do dia a dia no Guarujá, ao cidadão comum, tem sido terrível, né? Nós temos vivido lá momentos tensos, não só com pessoas comuns, mas com políticos, com personalidades da cidade também. Nós tivemos recentemente a morte do vereador Romazini, que até hoje não foi esclarecido ainda. Tem que se esclarecer, esses crimes políticos devem ser esclarecidos. Depois o secretário Joaquim, não é, de uma forma muito estranha também, a morte do Joaquim. Não era pessoa próxima a mim politicamente, mas a gente se preocupa. Claro. Nós temos que, de verdade mesmo, buscar, fazer de tudo para que esses crimes sejam elucidados e também a violência para o cidadão comum. Infelizmente, está faltando ação, né? E quando eu falo ação, não é somente colocar mais polícia, não é só isso que resolve o problema da violência, o problema da criminalidade. O município precisa cumprir o seu papel de fazer um trabalho social, de envolver jovens, de fazer com que essa ociosidade, ou seja, esse tempo que o jovem fica ocioso, possa ser ocupado
não é? Por atividades saudáveis. Enfim, está faltando ação, está faltando, da parte da polícia, um trabalho de inteligência, claro, né? Mas da parte do município, um trabalho de ação social muito forte, envolvendo especialmente o jovem, que é quem mais se envolve, não é, com a criminalidade, infelizmente. Ô Edson, na verdade, quando eu falo de ação, é um conjunto de ações que vão minimizar ou eliminar a questão do risco hoje que enfrenta, não a região como um todo, mas Guarujá tem tido alguns problemas pontuais na questão da segurança, Edson. Bem, Guarujá, a violência talvez seja um pouco maior, o próprio prefeito Farid foi vítima dela, teve a casa invadida 2 vezes, anunciou que sairia da vida pública em função da violência. Sim. Ele até gostaria de saber do Farid, depois ele pode responder por que ele mudou de ideia, está voltando mesmo nesse clima de violência que assusta todo mundo. Mas a violência não é só Guarujá, não é só Baixada Santista, está no Brasil todo. Sim. É fruto da impunidade. A gente vê o Congresso Nacional cheio de bandido lá no Congresso Nacional, porque esses deputados que estão envolvidos, senadores, governadores, envolvidos em roubalheira com empreiteira, o que é? Qual é pior? O político que rouba milhões ou o coitado aí que assalta alguns, assalto para comer e outros porque são bandidos mesmo? Quer dizer, então, a impunidade tem que ser para todo mundo. Não adianta só prender o ladrão da esquina ou o assaltante bandido que é sem vergonha, que assalta e que nos apavora também, se os grandes tubarões lá ficam roubando e ficam impunes. Então, precisamos acabar no Brasil com a impunidade, do pequeno bandido até o bandido de colarinho branco. A regra valer para todos, que a grande dificuldade do país é que a regra possa se aplicar a todos, sem distinção. Porque quando isso acontecer, aí resolve o problema. Flávio, a gente fica desiludido e com medo do futuro. Que país nós vamos deixar para os nossos filhos? Quando o Supremo Tribunal Federal diz que o traficante preso em flagrante com 10 quilos de cocaína tem que ser solto porque temos que ter a presunção da inocência. Aí você pega o pai, a mãe de um rapaz que foi morto pelo uso de drogas. Olha, aquele traficante que fornecia droga para o seu filho foi solto porque tem a presunção da inocência. Nós estamos, as drogas, nós estamos em guerra. O tráfico com a sociedade. E em guerra tem que ter exceções. Estado de emergência mesmo, não tem que abrir exceção. A presunção da inocência vale para crimes comuns. Agora, um crime hediondo, como é o tráfico, que destrói sonhos, destrói famílias, aniquila a sociedade, tem que ter leis mais severas, senão... Daqui a pouco o sequestrador também vai ser direito, né? O traficante é tão criminoso quanto o sequestrador. Com certeza. No Brasil, é crime hediondo, sequestro, tráfico. Aí o Supremo Tribunal, a mais alta corte do país, manda soltar um traficante desse, o que a gente pode fazer? Olha, o Rio de Janeiro, hoje pela manhã, com a participação da Força de Segurança Nacional, combatendo a questão do crack, lá no Rio de Janeiro, para que possa realmente tomar o morro, para que elimine a questão do crack, que hoje é um grande problema no país, em termos de drogas, para poder se instalar uma UPP, mas ter a Força de Segurança Nacional. E como você bem disse, essa questão da legislação, que às vezes não acaba corroborando e fica difícil você justificar isso. Isso às vezes acaba atrapalhando, Farid. Tem a questão legal, mas às vezes acaba implicando isso no país. Com certeza. E o crack tem sido terrível, não só para as pessoas da camada mais simples da população, mas tem atingido todo mundo. Todas, né? Todas as classes, né? Pessoas de idade. Edson, eu conheço uma senhora com 60 anos que nunca fumou na vida. Está usando crack. Não é? Veja a que ponto nós estamos chegando. E, na verdade, então, hoje... Essa senhora, Farid, passa a ser vítima. Vítima, agora, aquele vagabundo, traficante que forneceu, claro que ela instigou, tem que ser punido severamente. Tem que ter essa distinção, Tem que ser punido. Claro que é vítima. E, na verdade, hoje, a droga, ela está deixando de ser apenas um caso de polícia para ser um caso de saúde pública. Sem dúvida. É terrível, porque hoje nós temos, no Guarujá, vou falar no Guarujá, muita gente, infelizmente, precisando de tratamento, precisando de atenção. E nós precisamos atacar nas duas frentes. Primeiro, fazer um trabalho de prevenção, isso o município. Né? Fazer um trabalho de prevenção, e aí é o que eu volto a falar, de ocupação do jovem, de fazer com que o jovem se envolva em atividades positivas, seja esportiva, seja cultural.
o município tem esse papel, tem essa obrigação de fazer isso. E também o trabalho de recuperação para aquele que já está e que não tem mais jeito, precisa ser tratado. Agora, precisa o Estado buscar coibir o traficante, ou seja, evitar que esse traficante esteja solto. Porque, olha, Edson, todo mundo em todas as cidades sabe onde é a biqueira, sabe onde é que está o traficante, sabe onde é que são os pontos de droga, ou não é assim? No Rio de Janeiro estão fazendo lá as UPPs. Isso. Sabem, a polícia vai lá, mapeia, não é assim? Sim. Quais são os pontos, onde é que tem, e depois vai lá e faz uma limpa. Eu te pergunto, o policial prende, pegou um grande traficante, fez um trabalho, o policial prendeu, o traficante que tem muito dinheiro, certamente chamou o policial, vem cá, quanto você quer para me soltar? O policial resistiu à proposta, claro, com certeza. Aí vai preso, aí o Supremo vai e solta. Que estímulo tem esse policial para prender outro traficante que vai lhe oferecer uma grana violenta? Fala, bom, eu vou prender, vou recusar. E lá em cima vão soltar? Quer dizer, então, nós precisamos mudar, os valores brasileiros precisam ser mudados. Nós estamos em plena decadência, perdendo valores morais, e nós temos que mudar isso aí urgentemente, porque nós somos pais, nós temos filhos, e quem é pai nesse país, quem é mãe nesse país, tem a maior preocupação hoje. Quero meus filhos longe dessa maldição dessas drogas, porque elas destroem não apenas os filhos, destroem a família inteira. É verdade. Infelizmente, o Edson foi muito feliz. Hoje a preocupação dos pais não é a questão da formação, do crescimento, do desenvolvimento do filho. É passar batido nessa questão, puxa, graças a Deus não houve nenhum envolvimento durante esse período. Quer dizer, a que ponto chega? Quando você tem que se preocupar com coisas mais importantes em relação à formação dos filhos, a sua preocupação maior é hoje essa questão que atinge todas as classes sociais. Hoje não tem distinção. É a classe alta, é a classe média, hoje não tem, pode ser no bairro do Gonzaga, pode ser na zona, não tem distinção. Infelizmente isso acontece em todos os lugares. Agora é importante, o Edson falou de uma coisa importante, a família. A família tem que estar mais presente na vida do filho. Eu vejo muito, o Edson e Flávio, eu já vi muito pai e mãe que quer mandar o filho para a escola, achando que a escola, o professor, vai educar o filho dele. E não é o papel do professor, perfeito. Não é? É importante que o pai e a mãe saibam o que o filho faz no dia a dia, converse com os seus filhos. Eu tenho 4 filhos, graças a Deus, e a gente reza todos os dias e pede a Deus para proteger nossos filhos, para que eles voltem são e salvos, para que eles não se envolvam com nada de errado, mas a gente está presente no dia a dia, conversando, sabemos com quem andam, não é? A que hora sai da escola, enfim, tudo isso é importante. Não é? É importante a presença da família na vida dos jovens. Isso, infelizmente, Edson, é uma coisa que a gente está vendo assim como se fosse uma coisa de segundo plano. Olha, a escola que eduque meu filho, precisa ter um envolvimento dos pais, da família, saber da vida do filho, procurar conversar, não é? Porque pode ser tarde demais. E mesmo assim, a gente vê muitos casos de família estruturada que infelizmente acaba perdendo seu filho para criminalidade, para droga, não é? Porque muitas vezes tudo aquele tempo que você leva com seu filho, a orientação, muitas vezes um amigo põe tudo a perder, não é? Então aqui é um conselho até, vamos dizer assim, para os pais, para que se preocupem, se informem um pouco mais sobre o filho, saibam o que o filho faz, onde anda, procure ser amigo do seu filho, porque realmente está muito fácil perder seu filho para a criminalidade e para a droga. E a gente fica muito triste, nós que somos pais, não é? Quando a gente vê um jovenzinho drogado, que tem a vida toda pela frente, isso aí entristece muito, porque a gente é pai, a gente não quer isso para os nossos filhos, e não quer que um jovem